Então, o pessoal que está aí, hoje a gente vai apresentar, a gente não Victor, vai apresentar um pouco sobre o WBS, que é um software que eu mandei o link lá no grupo, no ativador. E aí vocês vão poder acompanhar direitinho como é que funciona o software e ele vai dar uma explicação, uma estrutura analítica do projeto, do que é mais ou menos um mapa mental ou uma árvore que vai organizar nossas ideias dentro de um projeto, tá? Então vamos começar. Valeu. Bem, boa noite, pessoal que está aí. Meu nome é Vitor, hoje a gente vai ter uma pequena apresentação do que o senhor falou, que vai ser... A gente vai falar um pouco sobre um software que vai facilitar a gente na organização do mind map, das ideias, até mesmo das atividades que vão ser realizadas dentro do projeto que a gente tiver em mãos. E o nome desse software é o WBS Cart ou Schedule Pro. O Cart é uma versão mais antiga dele, o Schedule é o nome que eles estão utilizando nas versões mais atuais agora. E é um software que vai ajudar a gente numa técnica de organização, tanto das ideias como a serem realizadas dentro do projeto, que é a estrutura analítica do projeto. Então, a gente vai basear, eu vou basear a apresentação nessa técnica de organização e vou explicar para vocês um pouco de como ela funciona, algumas diretrizes, de que forma a gente pode trabalhar com essa estrutura. Bem, como todo projeto, ele nunca é feito como um todo ou de uma vez só. O projeto ele é dividido em algumas etapas e essas fases do projeto são conhecidas como seu ciclo de vida, né? Desde a primeira etapa do projeto, desde a iniciação até a finalização do projeto. E essas etapas nas quais a gente subdivide o projeto, elas são interligadas, muitas vezes diretamente, mas outras vezes indiretamente, de forma que a conclusão de todas elas vão fazer com que o projeto seja executado da melhor forma e dentro do tempo esperado e com a qualidade desejada. Bem, na divisão de etapas de um projeto, basicamente divide-se em 5 etapas, que seria a iniciação, o planejamento, execução, monitoramento e controle e a finalização. Eu grifei planejamento e monitoramento e controle porque vão ser os tópicos mais importantes dentro da nossa abordagem hoje. Nós vamos falar praticamente somente sobre planejamento e sobre o controle desse planejamento feito. Bem, e dentro dessas etapas se destacam alguns pontos. Na iniciação de um projeto, geralmente é feito a identificação das necessidades daquele projeto. Quando você pega o projeto do cliente, que você escuta, que você de fato sabe o que você vai realizar, muitas vezes muitas questões são levantadas, que você precisa correr atrás, saber se o projeto realmente tem como ser feito, porque muitas vezes o que nós somos contratados para realizar atividades que às vezes nem são possíveis de ser feitas. Por isso que esse processo de iniciação é tão importante, porque nele a gente vai identificar quais necessidades que a gente vai ter para esse projeto, seja de qualificação, de profissional, seja de material, seja de espaço físico. Dentro da iniciação a gente define os objetivos, quais vão ser os objetivos principais que a gente precisa galgar para satisfazer o cliente com aquele projeto, quais são os pontos principais, quais coisas não podem faltar no projeto, quais coisas não são tão essenciais, apesar de tudo que a gente sempre tenta satisfazer o cliente 100%, mas alguns tópicos são sempre muito mais importantes do que outros, e esse é o momento de definir o que de fato é importante, o que de fato tem que ser feito a todo custo, e o que pode ser colocado em segundo plano, ser como um extra dentro do que foi proposto. Os estudos de viabilidade, que é justamente saber até que ponto podemos realizar certas atividades, até que ponto nós temos mão de obra pessoal, conhecimento, qualificação, ou até mesmo viabilidade física, se realmente aquilo é algo que é possível, porque muitas vezes não é algo, as coisas surgem ao longo do tempo, porque em determinados períodos pensava-se que algumas coisas eram impossíveis, e isso também deve ser levado em consideração hoje em dia, apesar do nosso avanço,
Mas muitas coisas ainda devem ser estudadas com a devida atenção, porque quando se propõe a realizar algo, evidentemente se quer chegar numa conclusão desse algo. E até mesmo a questão de materiais, se realmente vai ser viável financeiramente, se vai ser viável economicamente, tudo isso deve ser analisado no processo de iniciação. Busca de alternativas também é uma coisa importante na iniciação, que quando os problemas surgem, a gente tem que ter uma variabilidade de soluções, porque em diferentes casos a gente vai precisar recorrer a uma segunda opção, a um plano B. Isso é sempre muito importante, porque quanto mais você se precaver diante dos problemas, mais difícil vai ser de você não entregar o projeto da forma que deveria ser e no prazo que deveria ter sido entregue. Bem, e por fim, no processo de iniciação, existem alguns outros tópicos, mas cada filosofia preza ou dá a devida importância para eles. Aqui a gente vai abordar não todos, mas alguns pontos. E o final da iniciação, que é a designação da gerência de projeto, que é quando você determina quem, de fato, vai gerenciar aquela gama de pessoas no projeto a ser realizado, que no caso é a maioria de nós aqui, fica com esse encargo, que é algo muito importante, porque depende da gente, dos gerentes, o perfeito decorrimento do projeto. Não só porque nós somos melhores ou porque ninguém... Não é isso. É porque, apesar de nós podemos ter excelentes profissionais, excelentes pessoas ali por trás da gente trabalhando conosco, mas você tem que manter a pessoa motivada, você tem que estar ali organizando tudo, fazendo com que as coisas sejam cumpridas, vendo onde estão os problemas e não deixar cada um cada um ficar com o seu trabalho e cada um que resolva o seu problema. Não é assim. Quanto mais interligado uma empresa ou um grupo tá, mais fácil a gente resolve todos esses problemas. Bem, a etapa de planejamento é uma etapa mais de atividade, menos filosófica ou então pensativa como a outra. A gente vai definir o escopo do projeto, a gente vai definir de fato o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, quem vai fazer o quê. Refinar os objetivos, que é ver ali, a gente já separou quais são os pontos principais, agora a gente vai refinar ele, ver de que modo que a gente de fato vai fazer e ver se realmente aquilo, destacar os principais dentro dos principais, que são geralmente são alicerces do projeto, o que a gente vai fazer primeiro para poder sim basear para fazer os próximos. Sequenciamento de atividade, que é justamente isso, algumas atividades necessitam do cumprimento de algumas posteriores, algumas antes para elas começarem a ser feitas. Análise dos resultados, a gente tem que ir de acordo com que as atividades vão sendo realizadas, vão sendo cumpridas, a gente tem que ir vendo como que elas estão sendo executadas, se estão dentro do padrão de qualidade, se estão dentro do tempo, se estão feitas da forma que a gente realmente pensou, e acima de tudo, se está da forma que o cliente pretende, se é por isso que ele está realmente pagando, e desenvolver orçamentos e cronogramas, é ver quanto que nós vamos gastar com esse projeto, ver o tempo, se está tudo correndo da forma melhor possível. Bem, em execução, nós podemos destacar alguns tópicos como o treinamento de pessoal, que em alguns projetos você não tem pessoal capacitado para realizar algumas atividades, ou utilizar alguns tipos de software, ou algumas coisas. Entrega de produtos intermediários, que às vezes é bom você entrar em contato com o cliente, você mostrar que o trabalho está sendo feito, que o trabalho está sendo bem feito, e ver se realmente você está agradando com o trabalho que você está fazendo. Isso é importante, é uma das etapas importantes do projeto. Verificação de qualidade. E, ao final, essa parte de execução, ela percorre por todo o projeto, até mesmo desde o seu nascimento até o final, porque a todo momento atividades estão sendo realizadas, até mesmo o planejamento é considerado uma execução de atividade. E a aprovação do resultado ou produto final. Verificar se realmente é meio que uma pesquisa de satisfação de nós mesmos, é saber se foi aquilo que a gente se propôs a fazer, aquela satisfação toda que nós tínhamos no início de produzir algo bom foi atendido, realmente fizemos algo de qualidade que nós queremos colocar o nosso nome lá, isso é importante. Monitoramento e controle, que é basicamente o que nós gerentes fazemos, que é
acompanhar o paralelo das etapas e dar todo aquele suporte que a nossa equipe precisar, ser a válvula de escape, ser a pessoa calma, manter todo mundo na linha, fazer com que todo mundo trabalhe da melhor forma, fazer com que os objetivos sejam alcançados dentro do prazo estipulado e com a qualidade que foi proposta. E, por fim, a finalização do projeto, que seria a entrega do resultado, entrega de tudo que foi feito, confeccionado, ou que quer que tenha sido o trabalho, encerrar as atividades dentro da nossa célula de trabalho, que seriam os membros executores e os gerentes, fazer uma avaliação, porque sempre é bom você medir de que forma o trabalho foi realizado, se foi bom, se não foi tão bom, aonde você pode melhorar, aonde você não tem como melhorar, você tem que mudar de fato. E uma atividade muito importante de se fazer no final é o preparo de material de trabalho, porque quando você termina o seu projeto e entrega, aquilo, de certa forma, continua na empresa. Todo o aprendizado, todo o material que foi produzido deve, de alguma forma, servir de base para os projetos futuros. Então, é muito bom você, ao final de tudo, organizar o material, fazer uma apostila, fazer o que for, e deixar aquilo de forma coerente, de forma tranquila, para que os próximos projetos, os próximos gerentes, as próximas pessoas que venham a precisar, tenham uma base para trabalhar e cada vez seja aprimorado. Bem, agora, a estrutura analítica de projetos, que é o ponto-chave da apresentação hoje, é uma técnica que se utiliza para melhorar a visualização, bem como a organização do projeto como um todo. Bem, eu destaquei 2 pontos aqui no slide, que seriam a decomposição hierárquica, orientada às entregas do projeto a ser executada pela equipe, para atingir os objetivos do projeto, e tornar mais fácil de ser compreendida pelos membros da equipe. E seria, basicamente, distribuir as atividades em etapas, como nós fizemos, e a partir disso você distribui todo o trabalho que foi planejado em pequenos grupos de atividade. Você vai repartindo as atividades, transformando em pequenos blocos e subdividindo, de forma que em cada bloco todas as atividades se complementem e, ao final, todas as atividades se complementem para formar o projeto. Bem, qualquer dúvida, vocês podem falar aí no bate-papo do YouTube, que eu vou ficar sempre olhando, porque algumas coisas podem não ficar tão claras, mas sempre que vou estar sempre olhando aí, qualquer dúvida, vocês podem digitar aí. Bem, mas continuando. Essa estrutura analítica de projeto, inicialmente parece ser algo meio complexo, parece ser algo não tão trivial, mas vocês vão ver que, quando vocês visualizarem a técnica, vão ver que é algo realmente muito intuitivo, muito fácil, e que, por ser algo tão prático, meio que assusta da quantidade, do tanto que ele ajuda. Porque você vai meio que transformar uma gama de trabalho enorme, um projeto que seria bem trabalhoso, com diversas atividades, e você vai olhar e, em questão de segundos, você vai entender todo o fluxograma e de que forma as atividades se complementam, e o que já foi feito, o que não foi feito, o que tem que ser feito. É algo bem fácil, bem palatável, vocês vão entender um pouquinho mais para frente do que é que eu estou falando. E aí vocês vão sacar como realmente é muito fácil. Bem, a estrutura analítica de projeto, ela segue um padrão, ela meio que segue uma linha. Seriam as diretrizes. E essas diretrizes são o seguinte: o nível superior representa o produto final do projeto. Ou seja, o pacote de trabalho mais acima, o pacote de trabalho mais completo, seria o projeto em si, o produto final, o projeto já acabado. E aí, a partir daí, se descorre todas as outras atividades, como uma árvore genealógica ou como uma raiz de árvore. Algo parecido com isso. Os pacotes de trabalho são únicos e não devem ser duplicados em toda a estrutura analítica do projeto. Muitas vezes, o mau planejamento pode fazer com que a pessoa trabalhe 2 vezes, ou que uma atividade seja realizada 2 vezes. Um exemplo é como, por exemplo, uma pesquisa de mercado. Se você coloca uma pesquisa de mercado para ser uma das primeiras atividades de um projeto, pode ser algo muito bom, porque você vai trabalhar em cima do material que está disposto.
Você já fez a pesquisa, você sabe quais materiais você tem na região, quais são viáveis, quais são os mais baratos, quais são os melhores fornecedores. Só que, entretanto, quando você está na parte prática, que você começa a calcular tensões, começa a calcular esforços, cargas aplicadas, a depender de qual for o projeto, você pode ver que talvez toda aquela pesquisa de mercado que você fez tenha sido inútil, porque as especificações não vão atender às tensões demandadas. Talvez seja um material com espessura muito baixa, ou de uma qualidade não tão boa, ou talvez de um acabamento que seja muito sensível a um ambiente mais agressivo. E aí isso tudo faz parte do planejamento. A depender do projeto que você está, você tem que pensar de que forma você não vai repetir as atividades. E essa estrutura analítica, justamente, ela precisa dessa diretriz, que você não pode realizar a mesma atividade duas vezes, porque senão você vai estar perdendo tempo e muitas vezes você vai estar postergando um trabalho por muitos dias, muitas semanas, porque você não parou um segundinho antes e conseguiu visualizar isso. E esse diagrama vai te mostrar logo muito visual. Você vai ver e identifica facilmente onde tem atividades repetidas, aonde você pode otimizar uma atividade ou até mesmo alocar ela, porque o EAP precisa ser feito no início do projeto. Você precisa montar ele completo no início, porque uma vez feito, você vai basear todo o seu trabalho nele. Se você resolver utilizar o EAP, você tem que mantê-lo do início ao fim. Qualquer mudança pode se tornar algo radical, pode acabar mudando muita coisa dentro do projeto, principalmente as datas. Porque as atividades, por serem complementares, se você erra em uma, com certeza você vai estar cometendo erros em outros pacotes de atividades que já foram feitos e até nos que vão ser feitos ainda. E esses pacotes de atividade devem ser em durações adequadas. Você não deve, por exemplo, num projeto que durará em média 60 dias, 45 dias, criar pacote de atividade de 30 dias. Porque você vai acumular trabalho e você não vai ter a gerência em cima daquilo. Porque se você só vai verificar o que foi feito depois de 30 dias, você nem vai ter tempo para corrigir qualquer erro que tenha surgido. Porque o próprio tempo do pacote de trabalho foi mais de 50% do tempo do projeto por inteiro. Então, o interessante é você fazer pacotes de trabalhos coerentes com o tempo que você tem para trabalhar e com a quantidade de trabalho que tem para ser realizada. Você tem que dividir, não em quantidades infinitas, ele meio que se comporta como uma curva de Gauss. Poucos pacotes não é interessante, muitos pacotes também não. Você tem que trabalhar com uma média de pacotes, algo que seja coerente de acordo com a sensibilidade do gerente, de acordo com o projeto que ele está tendo, ele tem que ser sensível e ver até que ponto ele está dando muito trabalho para um período de tempo longo. Ele tem que estar com o projeto nas mãos. Ele que é o gestor, ele precisa, acima de tudo, estar sabendo se as atividades estão sendo realizadas. Então, ele precisa de um controle maior desses pacotes. Bem, essa é uma ilustração do que seria uma estrutura EAP. Você tem o projeto no topo, que é uma das diretrizes principais dessa metodologia. Aí você tem grandes grupos de atividades, que seriam a fase a fase B e a fase C. E mesmo sendo grandes grupos de trabalho, elas ainda podem se subdividir, como no exemplo da fase 1. É uma atividade relativamente grande, e foi proposto que ela fosse subdividida em mais 3 pacotes de atividades. E você percebe nesse diagrama que as atividades que estão no mesmo nível, como a fase A, B e C, são atividades que serão sequenciais, porque a fase A, para ser realizada, ela precisa que todas as atividades sub-fase A devam ser realizadas, aqui as atividades abaixo, que seria a sequência do diagrama. Para realizar a fase A completa, você realiza o pacote A, o pacote B e o pacote C. Com o pacote A feito, não necessariamente você inicia a fase B. Você pode iniciar as fases ao mesmo tempo. 1, 2, 3 ou até mesmo todas elas. Só que você sempre vai ter que levar em consideração quais subpacotes você tem ali. Porque muitas atividades inferem em outras. Ou seja, se na fase B eu tivesse um pacote, por exemplo, ele poderia ser dependente de um desses pacotes da fase A.
Então, de acordo com as atividades realizadas, você determina o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito junto e o que vai ser feito em sequência a uma certa atividade. Esse é um exemplo bem simples, fica um pouco mais complexo do que isso, mas já deu para ter uma ideia de que é algo bem visual, é algo sem muito detalhe, e que você bate o olho, você já sabe o que está sendo feito, você já sabe quanto trabalho você vai ter para fazer e de que forma está dividido. Isso é bom, isso mostra organização para quem está ali sendo gerido por você. Ele vê que não é algo solto, é algo que foi pensado e é algo que tem tudo para dar certo. Bem, essa estrutura analítica de projetos pode ser confundida com cronograma de projetos, porque você meio que está falando de atividades sequenciais, tempo de projeto, mas eu vou agora falar um pouco sobre o cronograma de projetos para justamente diferenciar essas duas atividades, que parecem ser bem próximas. O cronograma de projetos seria uma matriz que revela graficamente, em uma escala de tempo, o período que deve ser realizado cada tarefa. Demonstra todo o trabalho que precisa ser feito e quais os prazos precisam ser cumpridos. Então, o cronograma de projeto é basicamente isso. Você não está muito preocupado com as atividades, você está mais preocupado com o tempo. Tanto que uma das características do cronograma são pacotes de atividades grandes, porque o cronograma de projetos é uma característica de projetos grandes. Você subdivide projetos por tempo para você ter uma mais fácil visualização de tudo que está sendo feito. Isso não necessariamente é algo positivo ou negativo. Isso depende de qual projeto você está aplicando isso. Se for um projeto de curta duração, ou um projeto que seja relativamente mais simples de ser feito, esse cronograma de projetos não é muito indicado, porque você vai estar trabalhando com escalas de, muitas vezes, dias, e vai poluir muito a visualização. Você vai ver muita coisa e vai entender pouca. Esses gráficos são bons quando são feitos grandes, para você ver o tempo passando, para você identificar quais atividades estão sendo feitas dentro daquele tempo, com legendas. E essa é a principal característica que diferencia um cronograma da estrutura analítica. Aqui seria um exemplo do que seria um cronograma de projeto, uma pequena ilustração que você vê as atividades a serem realizadas, você tem as atividades, o período que elas podem ser realizadas, no caso aqui seriam períodos de encontro ou períodos de verificação do andamento do projeto, e você vê como esse projeto seria um projeto já relativamente curto, mas com bastante atividades. E você não tem o controle total sobre tudo que está acontecendo aqui por conta de ser um período curto. Você vê encontros bem próximos uns aos outros, às vezes diários. Aqui no início você vê que são encontros diários, no meio também. E são muitas atividades. Ele não consegue descrever todas as atividades dentro daquele tempo, porque é um tempo curto para uma quantidade de atividades muito grande. E esse é uma forma de você identificar o problema nessa representação em comparação ao EAP. Bem, e aí eu vou diferenciar mesmo, mostrar aqui quais são as grandes diferenças entre eles e frisar bem. O EAP se subdivide em pacotes de tarefas pequenas, em contrapartida do cronograma em pacotes de tarefas grandes. O EAP é indicado para gerenciamento de projetos que são menores, não menos importantes, só menores em questão de quantidade de atividades e tempo. E o gerenciamento por cronograma seria para projetos com um tempo maior. Bem, o EAP é considerado um documento de consulta. Por quê? Porque ele é feito ao início do projeto e a partir daí ele meio que se torna imutável. Você vai trabalhar em cima do EAP. O planejamento que foi feito inicialmente tem que ser cumprido para que a qualidade, o tempo e as atividades sejam realizadas da melhor maneira. Já o cronograma, ele é considerado uma ferramenta viva, porque a todo momento, por você não estar especificando as atividades, você só delimita o tempo, muitas vezes você pode fazer muitas modificações dentro daquele cronograma, dentro daquele tempo. Você pode mudar atividades, deslocar atividades e variar o tempo entre etapas, mas o tempo total continua imutável. Por isso que ele é considerado uma ferramenta viva. Ele a todo momento pode estar sendo modificado, contanto que não seja de forma prejudicial. E o EAP é feito ao início do projeto e o cronograma geralmente baseia-se no EAP. Parece que seriam métodos rivais ou métodos diferentes,
ou que têm filosofias diferentes, mas não é. Eles são indicados para gerenciamento de formas isoladas, eles são indicados para projetos menores ou maiores, mas eles trabalham de forma muito boa em conjunto. São duas técnicas que, combinadas, se fazem muito útil, porque você começa a, além de visualizar bem todas as atividades que estão sendo feitas, você também consegue visualizar bem o tempo que essas atividades estão sendo feitas. É algo que, a combinação deles é algo que, como o gráfico gigante, que você está vendo tudo que está sendo feito, o sequenciamento de atividades, e de forma bem clara, e que o software faz isso muito bem. O software consegue unir essas duas técnicas de forma que fique fácil, até mesmo de manusear o software, e fácil de visualizar, tanto por quem projetou, por quem está trabalhando com o software, até mesmo por quem só verifica quais atividades têm que ser feitas, porque é algo, você não precisa ser um técnico para entender as respostas do software. Ele é bem ilustrativo. Você olha e já identifica tudo que está acontecendo ali. Bem, falei um pouco dessas duas técnicas de planejamento e agora eu vou falar sobre o WBS Schedule Pro, que seria o software que esse workshop está sendo feito para. É um software de gerenciamento e planejamento de projeto, como vocês já imaginavam. Eu não encontrei ele em português, eu acredito que não existe uma versão em português, mas sua função principal é o gerenciamento, padronização e integração da EAP com o cronograma de projeto, ou seja, tudo que a gente falou até agora, ele vai unir as duas técnicas de forma eficiente que ajude o seu trabalho. Bem, esse nome Cart Schedule é porque as versões mais antigas você encontra como WBS Cart e algumas versões mais atuais você encontra como Schedule. Ambas são boas, qualquer uma que você tiver a oportunidade de trabalhar vão ser eficientes da mesma forma. Isso, algumas trazem questão de formato, essas coisas que atualizações de versão trazem. Mas qualquer uma que vocês estiverem utilizando aí funciona da mesma forma. Bem, a descrição do software é basicamente isso. É um software de planejamento e gerenciamento de projetos que funciona, infelizmente, só na plataforma Windows, para os que utilizam outro sistema operacional. Ele vai combinar todos esses tópicos. Ele vai combinar a estrutura analítica do projeto, que foi o que a gente viu, que seria o EAP, os gráficos de rede, gráficos de Gantt e folhas de tarefas. Ele vai, de forma interativa, se você fizer qualquer modificação em qualquer um desses tópicos, ele vai automaticamente fazer todas as outras alterações. E além de gerar toda essa informação de gráficos, de tarefas, de diagramas, ele ainda se integra com o Microsoft Project. Ou seja, se você utiliza o software apenas para visualizar, que ele é muito bom, você pode migrar todas as suas informações de visualização para o Project, e lá no Project você pode fazer os seus gráficos gigantes, seus cronogramas, da forma que você achar mais interessante. Porque a maioria das pessoas dominam o MS Project, a Life já fez um workshop também sobre a utilização do Project, e agora a gente está usando um software bem similar, que seria meio que um upgrade, porque ele tem essa função a mais de visualização mais fácil, entretanto algumas pessoas consideram o cronograma do Project bem melhor. Então, se você tiver mais familiaridade com o Project, você não vai ter problema nenhum. Você trabalha aqui, migra para o Project, e o melhor de tudo é que todas as alterações feitas no Project vêm automaticamente para o WBS, para o Schedule. E todas as alterações feitas no Schedule vão automaticamente para o Project. Você pode trabalhar com os dois programas abertos e eles são interativos. Você pode verificar suas alterações nos dois ao mesmo tempo. Eu vou mostrar isso, daqui a pouquinho eu vou mostrar, agora na verdade, eu vou mostrar como funciona esses dois softwares. E eu vou mostrar, primeiro eu vou mostrar alguns projetos feitos aqui. Bem, esse é um projeto bem simples, que eu fiz hoje à tarde, só para vocês visualizarem de que forma o software funciona. Aqui, para quem trabalha com Project, está achando algo bem familiar, ele é bem parecido, ele tem aqui as linhas
de atividades, a duração das atividades, o tempo de início e tempo de término. Só que, como vocês podem ver, esse software não é muito focado nessa parte. Você pode trabalhar com isso, mas se você só visualiza essa parte, você vai achar que está uma confusão. Algumas coisas estão sequenciadas, outras não. A maioria das atividades não estão sequenciadas. Só que essa tabela da esquerda, as visualizações possíveis dentro desse software. Cada um, com apenas um clique, você muda completamente a visualização. Aqui no momento eu estou usando a visualização de gráfico em Gantt. Mas se eu mudar para linha de base, pode ver que ele já mudou o layout. Apesar de ficar bem parecido, porque eu ainda estou trabalhando dentro dos gráficos de Gantt. Mas se, por exemplo, eu mudo para os gráficos WBS, que seriam a finalidade aqui, vocês já vão ver como muda. Toda aquela planilha, todas aquelas atividades foram reorganizadas de forma simples, objetiva e que você facilmente identifica. Você sabe o que tem que ser feito primeiro, o sequenciamento de tarefas e quando que o projeto vai ficar pronto. Isso aqui é um exemplo, não necessariamente de um projeto físico, é meio que de um projeto escrito, que seria como se subdividem as etapas de um projeto. Que foi exatamente o que eu falei lá no PowerPoint. Ao invés de você fazer muitos textos, muitos tópicos, muita coisa, você pode simplesmente fazer um diagrama, meio que uma raiz, uma árvore genealógica, e você tem, de forma objetiva, todos os tópicos que devem ser levados em consideração ao fazer um projeto. Se você está na iniciação, para você completar a sua etapa de iniciação, você segue esses passos aqui embaixo. Se você acha que algum desses passos ainda é um pacote grande de atividades, você pode simplesmente adicionar uma subatividade dentro dele, que o próprio software vai te mostrar. Eu vou mostrar aqui como ele faz, é algo bem simples. Mas depois eu vou ensinar vocês como faz. Tá vendo? Ele transformou, define objetivos em um tópico. Ou seja, para você fazer a iniciação, você tem que fazer a identificação de necessidades, que seria uma subatividade, todas essas outras atividades. Só que definir objetivos era ainda uma atividade bem grande, e eu quis subdividir. Então eu criei aqui uma new task, que seria uma nova atividade, ou uma nova tarefa. E a partir daí, se eu achar que uma nova tarefa não seja suficiente, eu posso criar mais quantas eu quiser. E aí ele vai adicionando novas tarefas. E se, novamente, alguma dessas tarefas ainda é algo grande, eu posso novamente transformar ela em tópico. Acho que tá dando para entender aos poucos como que funciona. Na hora que a gente começar a trabalhar junto, vocês vão ver como é algo bem simples, é muito simples, muito, muito simples mesmo. E que vai ajudar muito para a gente conseguir visualizar tudo que está sendo feito. Bem, esse aqui foi só um exemplo que eu fiz hoje à tarde para mostrar para vocês como um projeto escrito, no caso, é feito. E agora eu vou mostrar para vocês um projeto de fato feito. Foi um projeto que a Suyami cedeu. E eu vou usar aqui como exemplo também para vocês verem como funciona. Olha o tamanho desse gráfico, desse diagrama. Já é algo bem grande. Dá para ver que o projeto está subdividido em algumas grandes tarefas. E essas grandes tarefas estão dividindo em várias outras pequenas tarefas. A gente vai ter que analisar parte a parte para entender como que funciona. No caso, uma tarefa grande aqui, no caso, seriam as preliminares, que se trata-se de um projeto de obra. Bem, quais são as principais etapas de um projeto de obra? No caso, a primeira delas seria as preliminares. Nesse projeto aqui, a gente está usando a visualização já Planning View 2, que seria a visualização de planilha 2. Ele te dá várias formas de visualização, e essa foi a que Suyan trabalhou, que ela achou mais eficaz para o projeto dela. Aqui, lá, por célula, ela consegue ver o tempo de duração da atividade. Deixa eu colocar mais um aqui. Ela vê o tempo de duração total da atividade, o tempo de início, o término previsto, e você consegue deixar células vazias para você saber, de fato, quando essa atividade durou, quanto durou, quando de fato foi iniciada e quanto de fato terminou. Porque essa plataforma, por ser bem visual, bem fácil de fácil acesso, você muitas vezes imprime ela direto. Você já imprime isso e cola em qualquer lugar, pendura, de forma que todos tenham acesso, ou todos que sejam necessários ter acesso, tenham, para ter a visualização do andamento do projeto.
aqui, todo mundo que passar e ver, por exemplo, se já tiver na etapa de alvenaria e cobertura, o pessoal que chegar e ver, eles vão ver todas as outras células preenchidas com tempo de duração, com a data inicial, com a data final. E se houver algum problema na alvenaria de cobertura, você só precisa verificar quais células geraram os atrasos, porque se a alvenaria de cobertura precisa de alguma outra etapa anterior, você consegue identificar onde estão os seus problemas, e a partir daí você pode melhorar. Porque no cronograma, puramente, por exemplo, você não ia identificar em qual atividade estava o atraso do seu projeto. Você ia ver que estava atrasado, mas você não ia saber, dentro daquele tempo, qual daquela gama de atividades gerou o atraso. Essa é a visualização do gráfico, do diagrama do WBS Schedule. Estou vendo que ninguém está tendo dúvida. Não sei se é porque está bem complicado ou porque está bem fácil. Mas é algo bem sensitivo. Só você trabalhar uma ou duas vezes, você já fica bem próximo do software. É algo bem intuitivo. Apesar dele ser em inglês, não é algo tão complexo, assim. São palavras relativamente simples e ele é bem próximo de qualquer outro software, como o Project. Se você trabalha com Project, você vai ver que ele é bem parecido. E uma outra ferramenta bem interessante desse software seria esse botão, o Microsoft Project, que é a partir daqui que ele faz a migração desse mind map que a gente fez aqui. Você simplesmente clica e vem para o Go to Microsoft Project. Por não ser a versão paga, muitas vezes ele dá erro, mas ele já abriu aqui. E aí, todas as atividades aqui daquele primeiro gráfico que a gente fez abriu, porque aqui, só um minuto. Vou fechar aqui. Não. Ele criou, ele tinha mais de uma planilha aberta aqui, eu não tinha visto. Ele migrou para o Project a primeira planilha, que seria o projeto teste que eu fiz, que eu mostrei inicialmente para vocês. Aí ele migrou todas as informações do outro software para esse, com todas as alterações aqui, ó. Duração, o nome das atividades, início e fim. E agora eu vou propor a gente fazer um mind map, rapidinho, bem prático, para vocês verem que não é algo difícil de ser manuseado, é algo bem didático, bem fácil, para a gente de fato começar a usar nos próximos projetos que a gente tenha para fazer aqui dentro da Life, porque vai com certeza melhorar muito a nossa organização e até mesmo o cumprimento com datas e realização de atividades. Bem, eu não tinha um projeto para nós fazermos aqui eu teria que pesquisar sobre algo e tal, e poderia acabar ficando muito complicado, muito extenso, e não é o objetivo do workshop. Então, todos os gerentes, acredito eu, recebem meio que uma cartilha, que seria o mini manual de processo do projeto. Mini manual processo do projeto, que é a diretoria de projetos esse semestre teve essa iniciativa, e eu vou mostrar como a gente pode criar um mind map de um manual, por exemplo, como o outro que eu fiz, o que eu tinha mostrado inicialmente. Só que aquele era meio que geral e tinha vários pacotes de atividades que não se aplicam ao que a gente propõe na Life, porque tinham atividades como pesquisa política, pesquisa em relação socioeconômica, várias coisas que a gente não é o foco da Life. A gente se preocupa mesmo com a execução de projetos mais voltados para a área de inovação e tecnologia. Então, eu acredito que não ia ficar algo tão interessante. Então, eu vou fazer só como exemplo mesmo. Achei que ia ficar bem legal. Vocês iam conseguir ver como o software funciona. E talvez seja até uma forma melhor de se aplicar esse manual. Talvez, não sei. Vai ficar aí. O principal objetivo é fazer com que vocês aprendam a mexer um pouquinho no software e a partir daí despertem o interesse por ele. Bem, inicialmente, para começar um projeto dentro desse ambiente, a gente vem aqui na parte Home, e aqui a gente vai ter um botão que seria o Project Summary Task, que seria a atividade principal do nosso projeto, que seria o projeto em si.
Aí, ao clicarmos aqui, ele já vai apresentar a célula principal do projeto com o nome dela, que seria o nome do projeto inicial aqui. Mas com 2 cliques, vai abrir essa janela de edição. E aqui em Name, a gente pode renomear como a gente quiser. Pode ser projeto, workshop, que é o que a gente está fazendo aqui. Bem, e aqui nós temos várias abas. Dentro da General, a gente pode modificar o nome do projeto e o custo desse projeto. Como aqui é um projeto meramente ilustrativo, a gente não tem necessidade, mas a gente pode colocar o valor que a gente quiser e mostrar de que forma o calendário vai ser contado dentro do cronograma, que no caso seria o default ou standard, que seria com dias. O custo do projeto a gente vai deixar nulo. As outras edições não podem ser feitas no projeto principal, só nas outras células, a gente vai ver. A aba custom seriam para adicionarmos alguma nota, alguma coisa que foi discutida, porque muitas vezes esses mind maps são feitos durante um brainstorm. Geralmente você reúne sua célula, você tem um brainstorm ali, e você pode ir anotando tudo que foi dito, tudo que foi pensado nessas abas aqui. E depois você pode simplesmente clicar na célula e ver qual momento que nós tivemos quais pensamentos. E a partir daí, quando você, como gerente, estiver elaborando seu projeto, você toma isso como base. Bem, as flags seriam para indicar atividades que são compatíveis com as outras. Hiperlinks, caso você, como no brainstorm, você queira indicar algum vídeo ou algum documento ou algo do tipo que esteja relacionado, que surgiu naquele momento. E as notes seriam justamente como um custom, só que as notes elas ficam meio que... elas não mostram na célula, elas só ficam aqui caso você venha buscar as notas. As customs elas vão ficar ilustradas na célula, e os notes você vai ter que buscar as notes. No caso, você vai ter que abrir a célula e ver quais foram as anotações feitas com a partir nessa célula. Aí você vai ver aqui. Bem, as edições aqui são bem tranquilas, nada demais. Você confirmou, ele modificou na hora o nome da célula para projeto de workshop. Bem, esse projeto vai ser baseado no manual. E nesse manual, a gente tem 5 grandes etapas, que é bem parecido com o que a gente fez. Para a gente inserir uma etapa, que seriam as grandes etapas do projeto, a gente vem nessa aba, Insert, dentro de Tasks, em Home ainda, e a gente vai clicar Insert, e como o projeto vai ser nossa atividade principal, nenhuma atividade pode ser feita junto com ela. As atividades têm que ser subatividades. No caso, a gente vai criar uma subtask. E essa subtask vai estar aqui, com o nome new task, né, que a gente ainda não nomeou. Dentro do manual, nós temos 5 subtasks, que seriam iniciação, planejamento, execução e controle, e encerramento. 4, na verdade. Isso, iniciação, planejamento, execução e controle e encerramento. Então, nós vamos criar aqui 4 atividades. E aí existem 2 formas de você criar essas atividades. A primeira a gente criou no projeto e criou uma subtask. Tanto que se a gente fizer, ele vai fazer outra. Só que essas 4 principais tarefas vão ser feitas juntas. Então, você pode tanto criar no projeto e criar uma subtarefa, ou então você pode criar uma subtarefa e criar tarefas que serão realizadas junto a ela. Nesse caso, você clica em Task After ou Task Before. No caso, você vai adicionar uma atividade antes ou depois da célula indicada. Como a gente ainda não indicou quais atividades vão ser feitas aqui, tanto faz. A gente pode indicar tanto Task Before quanto Task After. Bem, aqui no caso tem 5, nós só vamos precisar de 4. Então a gente clica na célula e vem aqui no Delete, ele vai deletar uma das células, a selecionada. Bem, criando essas, todo mundo aí conseguiu fazer, eu não sei se tem alguém fazendo, mas se todo mundo tiver, quem estiver fazendo aí e não está falando nada, eu acredito que estão conseguindo. Bem, feito essas primeiras grandes grupos de atividades, a gente vai nomear eles, baseado no projeto que a gente vai fazer aqui, que seria do manual. A gente vai fazer iniciação, a primeira grande tarefa, planejamento, execução e controle, e encerramento.
Bem, eu não estou preocupado ainda com o tempo dos projetos, eu estou preocupado mesmo com o sequenciamento desses projetos. E aqui a gente já pode identificar uma coisa de cara. Execução e controle pode ser uma tarefa muito grande para você dividir em um pacote. Então, você já pode clicar nessa célula, porque no folheto que a gente tem, é indicado como um grupo de tarefa só. Só que se a gente vê que é um grupo grande, a gente clica, insere uma subtarefa, insere uma outra subtarefa, e a partir daí a gente já pode criar uma tarefa, um grupo de atividade para execução e um grupo de atividade para controle. Viu como é muito fácil? Você pegou algo. Eu só fiz separar as palavras. Parece ser algo irrelevante, parece ser algo que não ajuda, mas quando você está fazendo um projeto, quanto mais você simplifica, melhor para você, melhor para quem tá lendo aquilo, quem está vendo, quem sabe, quem precisa rebuscar isso para saber qual a próxima atividade a ser feita. Se a pessoa vem para essa aqui, execução e controle, ele pode inicialmente partir para o controle. Só que se não tiver nada sendo executado, ele vai controlar o quê? Então, ele olhando essas subdivisões, ele vai saber que a execução precisa estar acontecendo para haver um controle. É meio que essa a lógica dos mind maps feitos no WBS Schedule. Bem, aí a gente vem para a iniciação. Na iniciação, quais atividades a gente precisa fazer aqui? A gente vem inserir, subtarefa, começa a descrever quantas subtarefas precisam ser feitas. A gente pode colocar aqui after, e vai inserindo nas laterais, ou então clica nela e vai inserindo subtarefas. Aí a gente pode dividir a iniciação em, por exemplo, identificar necessidades do projeto, o que é que a gente vai precisar de conhecimento, de material, de pessoal. É a primeira coisa, talvez, que a gente precisa fazer num projeto. A segunda coisa, objetivos. A terceira tarefa é designar o gerente, por exemplo. Designar o gerente. Quem vai, de fato, gerenciar esse projeto. Aí sobrou uma tarefa aqui, dizemos que a parte de iniciação termina em designar gerente, e aí a gente vem no delete. Algumas pessoas podem achar que já sejam tarefas suficientemente pequenas para ser realizadas, mas, como exemplo, você pode ver aqui, designar gerente. O designar gerente pode ser, você pode acrescentar várias subtarefas, como, por exemplo, analisar o perfil de todos os que podem entrar na vaga. Aí você pode colocar uma outra subtarefa e colocar disponibilidade de todos os que podem ser gerentes. Quem está mais disponível dentro da data que a gente precisa. Porque aí, o conceito desse software é justamente isso. Você cada vez mais reduzir as tarefas. Você não vai querer aqui chegar a um nível de colocar, vamos pesquisar por ordem alfabética, ou ver quem é o mais bonito. Coisas irrelevantes. Não, você tem que dividir as tarefas de forma coerente e de forma que facilite o trabalho. Porque se você está tentando facilitar e faz um mind map enorme, você, na verdade, não facilitou o trabalho de ninguém. Porque aí ninguém vai conseguir visualizar de cara o que está sendo feito. E todo o trabalho que você fez aqui foi perdido. A finalidade do software foi deixada para trás. Bem, acho que vocês viram como é bem fácil, é bem simples, não tem segredo. Se você não quiser ficar clicando no insert, o próprio software te diz quais são os atalhos no teclado. Se você quiser simplesmente segurar o Alt e usar os seus direcionais, você pode trabalhar tranquilamente aqui. Você clica em disponibilidade. Segurou o Alt, apertou para baixo, ele já criou uma subtarefa. Apertou para o lado, ele criou uma tarefa que vai ser realizada junto. É bem tranquilo. E acredito que tenha dado para visualizar bem. Um outro ponto importante desse software é a visualização, porque muitas vezes você faz o mind map de uma forma eficiente, mas não está representado da melhor forma. Por isso que a gente dá tantas opções aqui de visualização. E existem algumas que se adequam melhor a diferentes tipos de atividade. Aí eu vou mostrar algumas para vocês. A gente está usando aqui a Planning View, elas redondinhas e tal. Pode ser que fique um pouco poluído, porque são muitas caixas e tal, com sombra. Então a gente pode vir para o Cart View Compact, ou como já mudou.
Ele só separou as tarefas grandes em células. Quando você cria uma subtarefa, aí, a partir daquele momento, ele cria uma nova célula, como planejamento. Planejamento aqui, ele já está com uma atividade final, no caso, sem uma célula. Mas se você cria uma subtarefa, Alt para baixo, ele já transformou o planejamento numa atividade que necessita de subtarefas, ou seja, colocou a célula. Aí você vem aqui e coloca pesquisa de mercado, por exemplo. Pesquisa de mercado. Pronto, aí pesquisa de mercado já é uma atividade final também. Você quer criar mais subtarefas para baixo. Quer criar tarefas paralelas. Mesmo sendo paralelas, pode ver que uma tem a célula e a outra não. Por quê? Porque essa já é uma atividade final. A nova tarefa aqui já é uma atividade final. Ó. E a pesquisa de mercado não. E aí, mais uma vez, você criou uma subtarefa e já fez a alteração. E aí tem diversas visualizações. Esse Cart View é bem parecido com o Compact, só que um pouco menor. Você tem a Directory Style, que já é meio que em vertical. Aí já fica um pouco mais complicado de visualizar. Depende muito de que forma você está adaptado a enxergar. Eu acredito que a forma inicial que a gente estava usando é uma forma progressiva, de cima para baixo, como uma árvore, com as ramificações das raízes. É algo bem fácil. De cara você sabe o que está acontecendo. Essa aqui já é algo meio que na horizontal, você já meio que fica perdido um pouco. Você tem que parar um segundo e pensar de que forma que está progredindo. E aí, se você só quiser indicar as atividades, você pode usar essa. Se você quiser usar aquela que a gente mostrou no exemplo de Suyan, já seria um pouco mais detalhada, como, por exemplo, a Cart View Detailed. Aqui você indica o tempo de duração, quanto daquela atividade já foi realizada, quando ela começa e quando ela termina. E essa visualização eu acho muito interessante porque todas essas visualizações são interativas. Se você faz uma modificação em uma, todas sofrem a modificação, como, por exemplo, o gráfico de Gantt aqui, por exemplo. Tá vendo? Todas as atividades têm o mesmo período, que seria um dia. Todas começam e terminam juntos. Se eu quisesse aumentar a duração, eu simplesmente alteraria aqui na visualização para o gráfico de Gantt, que a gente está acostumado a ver no MS Project. Mas se eu achar mais viável trabalhar nesse gráfico, porque eu acho mais fácil, e eu alterar aqui, a iniciação vai durar... Não, desculpa. Por exemplo, se eu mudar aqui, a iniciação vai durar... Putz, não estou conseguindo fazer nada agora. Ah, desculpa, eu me confundi aqui. As atividades em célula, que foram aquelas que a gente viu aqui, por exemplo, aqui, essas atividades em célula, você não as edita diretamente. Elas, por exemplo, a iniciação, ela vai ser automaticamente a soma do tempo de objetivo, necessidade, disponibilidade e perfil. No caso, você altera as subtarefas e ele automaticamente altera as células. Aqui, que seria... Aí, tá vendo? Se eu abrir iniciação, ele não me dá o direito de editar. Mas se eu abro alguma das subtarefas, como por exemplo necessidades, eu posso alterar com a duração. Talvez a pesquisa de necessidades de material dure 6 dias. Ele já alterou para 6 dias. E aí ele já mostrou que gerou um conflito. Todas as tarefas necessidades estão em azul, ou seja, é um erro crítico, porque essas atividades só podem ser feitas quando essa for terminada. Só que o final dessas atividades é antes do término dessa. Ou seja, se você olhar o gráfico de Gantt, você vai ver que vai ter um problema. As atividades deveriam começar a partir daqui. E aí, no próprio gráfico lá, visualmente, ele te indica que está tendo um problema de tempo, de conflito com a realização das atividades. Ele já te indica visualmente onde é que está o problema. Os vermelhos são onde está ocorrendo tudo tranquilo, que era como estava anteriormente. E os azuis são onde está tendo um problema crítico. Que você não precisa perder tempo olhando todas as células. Ele já te mostra, ó, tá tendo erro aqui, tá tendo erro aqui. Então você pensa um pouquinho nessas, que você conserta os problemas que você está tendo com período, ou com choque, ou conflito de atividades. E aí, o gráfico de Gantt eu já mostrei, ele altera de acordo com... independente de qual seja o gráfico que você está mudando, ele altera em todos, como por exemplo os network charts, sejam os gráficos de rede,
ele já mostra aqui, ó, que as atividades 1 e 2 vão ser feitas juntas, porque eles estão dentro do mesmo subtópico lá, como a gente mostrou. E uma inicia logo depois da outra, ou seja, quando a necessidades acaba no dia 8, no dia 9. Exatamente como aqui no gráfico de Gantt está mostrando. Ou seja, independente de qual seja a visualização, qualquer que seja a representação que você está fazendo, ele vai te dar o mesmo resultado. E aí você usa a que você se sentir mais agradável e a que você achar que vai ser mais eficiente. É basicamente isso que você está trabalhando. O que o software faz. Ele com certeza tem funções muito mais aprimoradas, ele tem funções bem mais requintadas para gerenciamento de projeto. Só que para o que a gente precisa e para uma visão inicial, para um workshop bem rápido, que é o que a gente propôs aqui, eu acredito que essa visão superficial tenha sido clara o suficiente para que a gente já comece a utilizar esse software nos nossos planejamentos e que da próxima vez, se algum dia esse software for novamente pauta de um workshop, com certeza ele vai ser melhor abordado, porque a tendência é justamente essa. A gente vai utilizando e aprimorando, da mesma forma que, com o passar do tempo, vocês que nunca tiveram contato, ou eu que não tive um contato tão largo assim também, vou cada vez estar melhor, e se eu for requisitado para fazer um outro workshop desse de novo, vocês podem ter certeza que eu vou trazer novidades, não vou chegar aqui e ensinar o basicão de novo, não. A gente vai aprender coisa nova e, com certeza, fazer o possível para a gente, de fato, trabalhar com um projeto de verdade dessa vez, não com um exemplo, só para a gente tomar como base.